Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, onde a gente sempre destaca as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje 22 de setembro, você confere: no Dia da Árvore, vândalos não respeitam a data e seguem destruindo mudas plantadas pela Eco na Avenida Osvaldo Aranha. Agente do DMT participa de curso de formação em Libras. A ação pode e deve melhorar a inclusão e o respeito ao próximo no trânsito. Anvisa determina o recolhimento de lotes não inspecionados da vacina da Coronavac. E no esporte, o Esportivo encara a Ferroviária de São Paulo em mais um mata-mata pela Série D do Brasileirão. São destaques do Jornal TV Com que você confere agora. No dia em que foi celebrado o Dia da Árvore, a data passou despercebida para alguns vândalos que perambulam pelas ruas de Bento Gonçalves. Seja por raiva de outras pessoas, seja por inconsequência, o certo é que não somente ontem que a ECO, a Associação Ativista Ecológica, usou as suas redes sociais para mostrar a sua indignação com essas atitudes que prejudicam o meio ambiente, o embelezamento de parte da cidade e, a longo prazo, nossa própria qualidade de vida. Pois, pela quarta vez, a Eco registrou a destruição de árvores que foram plantadas junto à calçada do antigo Estádio da Montanha, na Avenida Osvaldo Aranha, formando a chamada Calçada Verde. De acordo com o relato do secretário-geral da entidade, Gilney Rigoto, o local recebeu o plantio de 20 árvores, das quais 4 já foram quebradas, e ele teme que mais plantas sejam destruídas. A entidade agora quer identificar o autor do vandalismo e, para isso, já está contatando os órgãos de segurança para tentar descobrir o delinquente. Informações podem ser repassadas para o telefone 999-86-8041. Nós, tão logo as pessoas que são simpatizantes da nossa causa nos enviaram algumas fotos mostrando a depredação. Nós, como temos um kit já de ferramentas para que isso seja logo colocado nos devidos lugares, fomos fazer o replantio nesses casos e também tivemos a ideia de chamar a Brigada Militar e a CGM para que eles pudessem nos auxiliar no sentido de, no momento oportuno, enfim, que esses vândalos estiverem depredando essas árvores, eles possam serem surpreendidos pelos agentes da GCM e da Brigada Militar, e porque isso, amigos, denota, além da depredação de patrimônio público, porque as árvores são plantadas na calçada, também incorre-se em crime ambiental. Então, nós esperamos que, e agradecemos de público já a Brigada Militar e a CGM do município, pela ajuda que vai nos dar para que a gente possa fiscalizar e que isso não se torne algo corriqueiro, porque a Eco, de qualquer forma, tem que adquirir e comprar essas mudas, tem que comprar o adubo, tem que despender as ferramentas para que a gente possa plantar, e mão de obra, etc, etc. Então, a boa notícia é que o plantio do projeto Calçada Verde, em alguns bairros, poderia citar aqui bairro São Francisco, Santa Marta, Santa Helena, bairro Cidade Alta, Maria Gorete e entre outros,
só em 2 locais foram depredados. Então, de qualquer maneira, ainda o índice de depredação é pequeno, porém, nos indigna porque a maioria das pessoas faz a velha pergunta, né? Por quê? Qual o motivo de alguém quebrar uma árvore que dá frutos, que dá sombra, que embeleza a cidade, enfim. Mas vamos lá, nós da Eco acreditamos que mesmo eles fazendo algumas depredações, nós estaremos com o nosso amor, com nossa vontade, com nossa dedicação, replantando, porque a gente acredita que sempre o bem vai vencer o mal. Já foi publicado no Diário Oficial do Município a lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2021. A ação proporciona a quitação de dívidas relativas ao IPTU, ISS-QN, taxas e dívidas não tributárias vencidas até 25 de agosto deste ano. Segundo a secretária de Finanças, Elisiane Schenato, o contribuinte vai poder acertar as suas pendências, enquanto, para o município, o ingresso de recursos poderá ser utilizado na melhoria de serviços de estrutura, saúde, educação e outras ações. Para o pagamento realizado até o dia 30 de novembro, será concedido desconto de 100% da multa e 100% dos juros tributários. A adesão ao Refis poderá ser formalizada pela internet no Portal do Cidadão, junto ao site da Prefeitura de Bento. Para débitos ajuizados, a adesão deverá ser feita junto ao balcão de atendimento da Secretaria de Finanças ou pelo telefone 3055 7118. Os candidatos que buscam uma vaga no processo seletivo para novos estudantes do IFERS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para o ano de 2022, já podem solicitar a isenção da taxa de matrícula, desde que se enquadrem em alguns quesitos. O principal deles é que a renda bruta familiar seja de até um salário mínimo e meio per capita, R$ 1.650. O campus de Bento vai oferecer 446 novas vagas para ingresso em 2022, sendo que 210 são para cursos técnicos integrados ao ensino médio e 236 para cursos superiores de tecnologia e para as licenciaturas. Nesse processo seletivo, 80% das vagas serão para estudantes oriundos de escolas públicas. Devido à pandemia da Covid-19, haverá também outras adaptações. Nos cursos de graduação, a seleção dos candidatos será realizada por classificação a partir da nota obtida no Enem para todas as vagas e os candidatos poderão utilizar o resultado obtido nos últimos 5 anos. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o campus de Bento optou pela realização de um sorteio público entre os candidatos. A edição 2022 do Prêmio Salão Design contabilizou a inscrição de 562 projetos oriundos de 12 diferentes países. Além de projetos do Brasil, também há designers inscritos da Argentina, Colômbia, Cuba, Espanha, México, Holanda, Reino Unido e Uruguai, entre outros países. São estudantes de design e arquitetura, além de profissionais que concorrem em 5 diferentes categorias. Até o dia 30 deste mês, o primeiro grupo de jurados vai analisar critérios técnico-funcionais para escolher os finalistas. Nessa primeira etapa, os jurados avaliam os produtos pela sua viabilidade técnica e fabril, além de requisitos ergonômicos. Os finalistas serão anunciados no dia 11 de outubro e os vencedores serão conhecidos em fevereiro do próximo ano e vão participar da edição conjunta da FIMA e Móvel Sul Brasil, além da Semana do Design de São Paulo, em agosto. Realizado pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves desde 1988, o Prêmio Salão Design já teve mais de 15 mil projetos inscritos e um total de 406 premiados.
E no esporte, após conquistar a classificação histórica ao eliminar nos pênaltis o Santo André de São Paulo, o Esportivo agora direciona o seu foco com vistas para encarar mais um paulista na Série D, a Ferroviária de Araraquara. O clube tem a melhor campanha entre os classificados da competição. Na última segunda-feira, a CBF divulgou as datas e horários dos confrontos das oitavas de final. O jogo de ida ocorre sábado, dia 25, às 4 da tarde, na Montanha dos Vinhedos, aqui em Bento. O segundo confronto será realizado no dia 3 de outubro, em um domingo, às 4 da tarde, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão da TV Brasil. Por ter a melhor campanha em relação ao Alviazul, a Ferroviária vai decidir a vaga às quartas de final em seus domínios. Apenas 4 jogos separam o Esportivo do acesso à Série C do Brasileirão, ou seja, 2 fases. Dentre os 16 times que ainda estão vivos na competição, o Alviazul tem a segunda pior campanha, ficando somente à frente do Caxias. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. E o primeiro dia da primavera foi marcado pela presença do sol entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Isso se deve a uma massa de ar frio que trouxe a queda nas temperaturas, e isso seguirá ocorrendo nos próximos dias, no amanhecer e também nos finais de tarde.
Uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de novas áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil nesta quinta-feira. O tempo vai ficar muito instável, especialmente no estado gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre e também sobre o leste e sul catarinense, o que inclui a capital Florianópolis. Nessas áreas, a chuva será persistente o dia todo. As pancadas devem acontecer principalmente entre a tarde e a noite, mas o céu vai ficar bastante encoberto no norte do Rio Grande do Sul, no centro-oeste catarinense, até a região de Foz do Iguaçu. Entre Curitiba, Guarapuava e o litoral do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens e praticamente não chove. Já no norte paranaense, tempo bastante seco e firme, ainda sem condições de chuva. A temperatura máxima não vai passar dos 20 graus em Porto Alegre, 19 graus é a máxima em Santa Maria, faz 17 graus na região de Bagé e 19 graus na capital Curitiba. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol com muitas nuvens na quinta-feira e, inclusive, a possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas amanhã devem variar entre a mínima de 9 e a máxima chegando aos 19 graus na capital do vinho. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é dia 22 de setembro de 2021. Faço um comentário hoje relativo à obscuridade da nossa cidade. Jamais pensei que esse dia chegaria. No último mês, recebi 2 ameaças por telefone na minha casa. Não tinha comentado a respeito disso porque entendi que não era conveniente. As ameaças para eu parar de fazer o que eu estou fazendo aqui. Hoje, e em função disso é que faço esse comentário e revelo isso, mais uma vez, perto ao meio-dia, ligaram na minha casa. Para quê? Fazer outra ameaça. Mas desta vez, ameaçando não só a mim, mas a minha família. Este é o ponto que se chegou aqui em Bento Gonçalves. Fiquei me questionando qual seria o motivo da ameaça, a não ser o fato de que temos combatido aqui, revelado aqui, tentado demonstrar à sociedade bento-gonçalvense aqui tudo que de obscuro tem acontecido em torno do poder público municipal. Ontem mesmo o meu comentário aqui foi sobre o título O Complan sob ataque. Conselho de Planejamento Urbano. Talvez não por coincidência a ameaça veio hoje de manhã. Fiquei me perguntando se é isso que Bento Gonçalves merece e se a tal ponto chegou, o que essas pessoas estão pensando. O que eu venho fazendo aqui nos meus comentários pelo Jornal TV Com, que fica registrado na minha página no Facebook, inclusive no Ponto e Vírgula, no programa de debate de segunda a quinta, eu faço há mais de 30 anos. Fiz isso escrevendo no jornal, participando em programa de rádio, escrevendo num blog. Critiquei N administrações, revelei N problemas, solicitei muitos documentos, fiz ações populares em defesa do dinheiro público. Tudo na tentativa de construir uma Bento Gonçalves melhor, mais justa. Enfim, uma Bento Gonçalves que tivesse uma administração pública que respeitasse o direito de todos, que respeitasse a lei, que respeitasse o direito à transparência. Evidentemente, não sei de onde veio a mensagem. Quem é o seu artífice? Quem é o mandante?
Mas fiquei me lembrando que o que eu mais tenho falado aqui é sobre a atuação da administração pública em termos das construções que vêm sendo autorizadas ultimamente. Algumas, inclusive, com início de procedimento ainda no ano passado. Em torno de alvarás que estão sendo concedidos de construção e que atendem os interesses milionários de algumas pessoas. Que, inclusive, graças a alguns alvarás ilegais, que eu disse aqui já, estão sendo investigados pelo Ministério Público, graças a esses alvarás, o volume enorme das construções, traduzidas em milhões de reais. Venho chamado aqui o IPURB de IFURB, principalmente em função da atuação de uma de suas agentes de cargo de confiança. Enfim, venho denunciando aqui as mazelas e as atitudes obscuras do próprio prefeito municipal. Eu não sei de onde veio a ameaça, mas eu sei quem estaria muito triste com a revelação de uma série de coisas e a confirmação delas, como muitas já estão, em razão daquilo que tenho dito aqui. 2 meses atrás, uma empresa que foi favorecida por um alvará desse tipo, inclusive, eu disse aqui, me processou, pedindo que o judiciário impedisse que eu falasse do assunto daquele alvará. Falei aqui dias atrás que existem 3 grandes construções em investigação em Bento Gonçalves, cuja forma de conceder o alvará não respeitou o que diz o plano diretor, em especial o dever de fazer passar o projeto, sua aprovação, pelos motivos lá indicados e próprios pelo Complan. Complan esse que os discursos agora são, como eu já disse, para tirar o poder deliberativo. Certas pessoas, não ameaçadas, como acabaram de fazer comigo e minha família, mas também estão sendo daí intimidadas. Começam a aparecer alguns factoides, algumas montagens, algumas distorções na internet, em montagens de WhatsApp, em discursos daqueles que dizem serem defensores do poder público. Eu não sei quem é, como eu disse, o perpetrador ou mentor dessas ameaças, mas fiquei pensando quem está se beneficiando com tanta ilegalidade. Fiquei pensando em por que a administração pública tem tentado criar expedientes que impeçam a transparência. Uma criação, dias atrás, dentro desse mês de setembro, como eu disse aqui, de um Conselho de Segurança da Informação. Ou em função de transformar a Guarda Municipal numa agente investigadora e talvez até camuflada de atos e ações que ameaçam o Executivo Municipal em exigindo atitudes, quando não é sua missão. Fiquei pensando a quem possa interessar a ameaça de querer com que eu pare de fazer os comentários que estou fazendo e das revelações que venho fazendo aqui e no programa Ponto e Vírgula. A esse ponto, a nossa querida Bento Gonçalves chegou. Forças ocultas, forças obscuras, intricadas com o poder público ou não, o próprio poder do poder dos agentes públicos em fazer, esconder, mandar, desmandar, criar, descriar, está em jogo. Não sei quem são as pessoas mandatárias dessas ameaças, mas eu tenho uma ideia. E se fosse revelá-la, talvez não dissesse nada de novo, a não ser o óbvio. É a isso que estão levando a nossa querida Bento Gonçalves. Aqueles que pretendem defender a decência, a moralidade dos atos administrativos, a legalidade, a transparência, enfim, a decência pública e os interesses sociais,
têm que ser agora calados por esse expediente. Triste, muito triste. Fiquei pensando, o que eu deveria fazer a partir de hoje? Bem, por enquanto estou colocando publicamente essas ameaças. Estou revelando que elas estão sendo feitas. O que eu não fiz com as duas anteriores e não teria feito, se desta vez não tivesse tido a audácia de ameaçar a minha família. O que será que eu deveria fazer? E o que será que essas pessoas que estão obscuras na calada da noite, tentando fazer com que Bento seja o seu quintal particular, privado, de interesse próprio, estão pensando fazer e até onde estão querendo chegar? Não seria mais fácil essas pessoas se associarem ao bem e fazerem o certo? Pensem nisso e fiquem com Deus. Até o dia 25, as ações da Semana do Trânsito em Bento Gonçalves seguem ocorrendo com diversas atividades programadas pela Prefeitura, em conjunto com entidades e também órgãos de segurança pública. Na terça-feira, ocorreu a capacitação e inclusão de um agente de trânsito na Escola de Libras, para desenvolver habilidades de leitura e escrita. A ação foi realizada na Associação dos Surdos e Mudos, aqui de Bento Gonçalves. O agente de trânsito, Rafael Fatim, que estuda a linguagem brasileira de sinais, Libras, há aproximadamente 5 meses, foi quem participou da atividade. Trabalho na área do trânsito há 21 anos, onde trabalho relacionado à educação e fiscalização. Então, estudar Libras, essa ideia partiu de um interesse pessoal em aprender, né? Posteriormente, eu fui convidado pela presidente da Associação de Surdos de Bento Gonçalves, Daniela Flâmia, para conhecer a instituição. A partir daí, fui amadurecendo uma ideia de estudar Libras, fazer a inclusão na grade curricular do agente de trânsito. E onde que o agente de trânsito pudesse ter habilidades de leitura e escrita. Hoje sou o único agente que está cursando Libras e pretendo ser um multiplicador entre meus colegas. Estudar Libras é um desafio muito grande, claro, pois eu não tinha esse conhecimento e é me alfabetizar novamente. É o novo e todo novo é difícil, não é fácil, né? Com isso eu espero que nós possamos ter mais agentes qualificados, com habilidades em leitura, em escrita, e que com isso passamos a entender os surdos, a nos comunicar melhor com ele e termos uma igualdade quando nós formos fazer alguma abordagem na área de trânsito. Então, com isso, a instituição fica mais forte e os agentes cada vez têm mais conhecimento, onde podemos tratar essas pessoas cada vez melhores. Além do agente, pessoas que têm familiares com deficiência auditiva também participaram da ação. Fatim destaca que hoje em dia o conhecimento em Libras é fundamental na sua área de atuação, justamente para ter um contato mais fácil com alguém que tenha algum tipo de deficiência auditiva. O secretário de Segurança Pública aqui de Bento Gonçalves, o tenente-coronel Paulo César de Carvalho, lembra que a busca por conhecimento representa mais que inclusão, sendo uma forma de tornar o trânsito seguro através da consciência e do respeito ao próximo, sejam eles condutores ou pedestres. Uma turma do Maternal 1 da Escola Municipal Infantil Recanto dos Beija-Flores, localizada no bairro Progresso, aqui em Bento, foi fechada nesta semana devido à confirmação de um caso da Covid-19 em uma criança de idade entre 2 e 3 anos. O resultado positivo saiu no último domingo, dia 19,
E na terça-feira, os pais foram informados de que o atendimento para o grupo de aproximadamente 18 alunos passaria a ser remoto por 2 semanas, de acordo com os protocolos locais de controle à pandemia do coronavírus. As aulas para essa turma deverão ser retomadas presencialmente somente no dia 4 de outubro. O retorno presencial em turno integral para o Maternal 1 nesta creche havia ocorrido recentemente no dia 15 de setembro. O portal do governo do estado mostrava, ao início da tarde desta quarta-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 6 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação ao boletim da terça-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 31 eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 17 respiradores, um a mais em relação aos dados da terça-feira, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 11 pacientes seguiam internados, 3 a menos na comparação com os dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de alguns lotes da vacina Coronavac contra a Covid-19 que foram interditados após a constatação de que dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do invase da vacina em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A determinação foi anunciada nesta quarta-feira por meio de resolução da Anvisa. No dia 3 deste mês, a agência foi comunicada pelo Instituto Butantan de que o parceiro da fabricação da vacina Coronavac, o Instituto Sinovac, havia enviado para o Brasil 25 lotes, totalizando mais de 12 milhões de doses, que foram envasados em instalações não inspecionadas pela Anvisa. Diante da situação e considerando as características do produto e a complexidade do processo fabril, já que vacinas são produtos injetáveis que devem ser fabricados com rigorosas condições assépticas, a Anvisa adotou medida cautelar com o objetivo de evitar um potencial risco sanitário. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 22 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!